Olá, pessoal! Hoje a gente vai conhecer a história de um santo que foi um verdadeiro herói, tipo de anime, sabe? Ele embarcou numa missão incrível e super corajosa. Então, se preparem para a aventura de São Ruperto! Agora, para pensar um pouquinho. Imagina só a coragem que precisa ter para largar tudo, casa, família, amigos, para começar uma cidade inteira do zero. Nossa, precisa ser muito corajoso, né? Pois foi exatamente isso que o nosso herói de hoje fez. E o nome desse nosso herói é Ruperto. E olha, ele não era uma pessoa qualquer, não. Ele veio de uma família muito importante e desde pequeno já sentia que tinha um chamado para uma aventura gigantesca, uma missão que o próprio Deus deu para ele. E olha só que legal, o Ruperto era da família dos Rupertinos. Dá pra gente imaginar eles como se fosse um clã de heróis de uma história de aventura, sabe? Super nobres e importantes. Isso já mostra que ele nasceu para fazer coisas grandiosas. Mas não era só isso. Além de vir de uma família nobre, o Ruperto passou por um treinamento para ser monge irlandês. Foi tipo o arco de treinamento do herói, sabe? Preparou o coração e a alma dele, deixando ele super forte para a jornada de fé que estava vindo por aí. E agora sim começa a parte mais emocionante, a jornada do Ruperto. Ele ouviu o chamado de Deus e, pé na estrada, partiu numa viagem por lugares que ele nem conhecia, tudo para levar a mensagem do Evangelho. Olha só o mapa da aventura do nosso protagonista. Depois do treinamento, lá pelo ano 700, ele sentiu o chamado de Deus. Ele foi para uma terra chamada Baviera. E lá, como em toda boa história, ele encontrou um aliado poderoso, o Conde Teudo, que topou ajudar ele nessa missão. A primeira parada da missão foi perto de um lago bem bonito, onde ele construiu uma igreja. Mas sabe como é, né? O destino de um grande herói sempre reserva algo maior. Aquele lugar ainda não era o ideal para o plano que Deus tinha para ele. A aventura pedia um cenário mais épico. Então o Ruperto continuou procurando, até que ele encontrou o lugar perfeito. Fica perto de um rio e olha que demais, perto das ruínas de uma cidade romana antiga. Era o lugar exato para construir algo totalmente novo e fantástico, um verdadeiro lar para a fé. E é aqui, gente, que a aventura chega no ponto mais alto. O Ruperto não ia construir só uma igrejinha, ele ia construir uma cidade inteira, uma nova fortaleza para a fé. E claro que ele não fez isso tudo sozinho. Primeiro, ele fundou o Mosteiro de São Pedro. Depois, como um verdadeiro líder de equipe, ele chamou 12 amigos super corajosos para se juntarem a ele. E para completar o time, ele ainda fundou um mosteiro para as mulheres e colocou a sobrinha dele, Erentrude, como líder. Ele estava construindo uma verdadeira comunidade. E foi aí que a mágica aconteceu. Pensa só, o Ruperto pegou as ruínas da cidade antiga, construiu os mosteiros e ainda aproveitou umas minas de sal que tinha por lá. E o que nasceu de tudo isso? A cidade de Salzburgo. O nome significa Cidade do Sal. E naquela época não tinha geladeira, então o sal era super importante para guardar a comida. Era valioso que nem ouro. Depois de tanto trabalho e de tanta aventura, a missão do Ruperto subiu de nível. Ele se tornou o primeiro bispo de Salzburgo, o grande líder e protetor da cidade que ele mesmo ajudou a criar. E que líder ele foi, hein? Fundou a cidade, foi o primeiro bispo, ficou conhecido como apóstolo de regiões inteiras. E por causa da história da cidade, o símbolo dele é um saleiro. Com toda a sua coragem, ele ajudou muita gente a conhecer a fé em Jesus. Mas a aventura de São Ruperto não acabou quando a vida dele terminou, não. O legado dele, ou seja, tudo que ele construiu, continua vivo e muito forte até hoje. E a gente vai ver como agora mesmo. Olha que coisa incrível, ele passou a vida inteira construindo uma cidade para Deus e para as pessoas. E a morte dele aconteceu no dia 27 de março de 1718, que era um domingo de Páscoa, a maior festa da fé cristã. Foi o final perfeito para a missão desse grande herói da fé. E a história dele continua viva. Os restos mortais dele, que a gente chama de relíquias, estão lá na Catedral de Salzburgo. Ele é o padroeiro, o protetor especial da cidade que ele fundou e também das minas de sal. E, claro, ele é um super exemplo de coragem para todos nós. Uau, que história, né? Para a gente terminar, vamos pegar um pouco dessa coragem de São Ruperto e fazer uma oração especial. Vamos ler juntos, pedindo a Deus que nos ajude a sermos tão fortes na fé quanto ele foi. São Ruperto, rogai por nós.
E aí, gostou de conhecer a aventura de São Ruperto? Se essa história te ajudou a entender um pouco mais sobre a fé e a ação de Deus, já sabe, né? Deixa aquele like, ajuda muito o canal a chegar em mais gente. Ah, e se você ainda não se inscreveu, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lupas e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia e muito mais. Agora é a sua vez. Já tinha pensado nisso antes? Ficou alguma dúvida ou tem alguma ideia para um próximo tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo e quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo, hein?